Eu tenho agora a missão de fazer a primeira pergunta, não é? E eu vou fazer uma pergunta bem geral para vocês. Eu gostaria de saber de vocês qual é o potencial brasileiro e em que vocês acreditam para que a gente consiga percorrer todo o ciclo produtivo das terras raras, sair do minério e chegar até o carro. Por favor, Klaus, pode ser o primeiro a falar. Olha, mas eu não vejo problema nenhum. Está tudo aqui. A gente tem tudo. Principalmente o melhor minério. Hoje em dia a gente tem os melhores. Temos os melhores depósitos do mundo. Então a parte, a fonte está aí. A parte tecnológica a gente aprendeu demais desde do Congresso do Rio. Essa história dessas argilas iônicas. Apesar que a Serra Verde começou bem antes, mas esses altos teores que tem lá no Poço de Caldas começaram praticamente esse início de ano, que foram publicados mundialmente. E aí a gente vê todo o desenvolvimento que tem nesses laboratórios aqui. Poxa, visitamos ontem o laboratório, a fábrica de ímãs, que apesar de ser uma planta piloto, já tem toda a capacidade de fazer ímãs de alta qualidade. As fábricas de carros sempre tiveram aqui, quer dizer, literalmente só falta vontade. Tem um direcionamento de coisas como esse evento aqui, que começa a direcionar todo mundo para o lado certo, né? Então, não vejo problema nenhum. Se você não vê problema, eu vou provocar o Eduardo para você responder. Você vê algum problema? Onde, na sua percepção, parece, né, pelo que a gente sabe, você é um cara que já tem um conhecimento, né, andou pelos 4 cantos do mundo e prospectou isso aí. E é um cara que assim, estudou isso e eu perguntaria a você, né, sobre essa questão. Não temos problema? Onde está na sua percepção? Onde que está o calcanhar de Aquiles? Porque eu estive recentemente, pela primeira vez, na China. E é isso que você falou, a gente se impressiona. E a visão de que a gente tem, que eu tinha, pelo menos, completamente equivocada. Alguém falou aqui que quando... o professor Richard falou, ele já foi embora, o nosso convidado, que falou sobre o projeto dele do Maglev. E ele falou que quando ele comprou os ímãs, ele cotou de 3 empresas, uma alemã, uma francesa, se não me engano, e uma chinesa. A alemã e a francesa mandaram um catálogo muito bonito, maravilhoso, 10 vezes mais caro que a chinesa, que era uma folha de papel quase transparente. E aí ele comprou dos chineses. Talvez não era a melhor qualidade, mas o preço é muito importante. Em última análise, na maior parte das aplicações, é o que define. Então, assim, para botar um pouco de pilha aqui na nossa discussão, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu falei rápido aí, tu quer que eu fale lento aqui, é isso? Fez uma pergunta para 1h30 aí. Nós temos tudo e, ao mesmo tempo, não temos nada. Eu acho que o problema está aí. Nós precisamos quase que urgentemente um consenso. Primeiro, eu diria que da base, do lado empresarial, para saber o que pedir, né? E depois de um projeto de país que seja construído com o poder político. Nós hoje não temos uma política nacional pensada a ir desde o minério, da mineração, até a economia circular. Não temos nem sequer pedaços disso. Então, discussões, eu inclusive escrevi um manifesto sobre, tem uns 2 anos quase, que eu entreguei nas mãos do Ministério das Relações Exteriores, de que a gente precisa e o jeito a gente criou, assinado aqui no Centenário, no evento de baterias que a gente fez tem um mês, uma aliança de minérios críticos das Américas. Nós precisamos começar a conversar com o restante dos nossos países, do nosso continente, especialmente com os Estados Unidos, porque eles têm dinheiro, têm alguma quarta da tecnologia,
não tem solução. Eu sou uma companhia americana, estou aqui no Brasil por alguma razão. É porque eu enxerguei que não adiantava ser mais uma Gigafactory nos Estados Unidos que não tinha materiais para fazer bateria. Então, na parte de veículos elétricos em geral, aconteceu o mesmo. Ontem, em uma resposta a essas ameaças da China, de eu não vou mais te vender, não vou mais te vender, os Estados Unidos saem e dizem, olha, eu não vou financiar mais, não vou dar mais subsídio a veículo que tenha bateria chinesa na composição. Eu só não sei até agora como que não vão fazer veículo nos Estados Unidos sem bateria chinesa, mas isso aí é uma questão que estamos justamente lutando para fazer acontecer. Eu acho assim, em um momento, e sou meio doido, né? Eu tive uma reunião em 21, no departamento, com gente do Departamento de Estado dos Estados Unidos. E como eu queria logo criar um impacto, eu disse, comecei quase que depois das apresentações, né, eu expliquei para eles o que nós estamos fazendo aqui, por que nós estamos fazendo aqui, que queríamos o apoio deles para poder nos relacionarmos a nível país, né, Estados Unidos com o Brasil e aqui embaixo com as empresas. Aí você não mais, nossa política é de comprar o que está chegando a gente, não sei o quê. Aí eu perguntei para eles se eram corruptos. Eu não sei nem como não fui preso nessa hora. Mas a minha pergunta foi para tentar criar um impacto que eles conseguissem pensar no que eu estava tentando dizer para eles. Nós temos terras raras nossas saindo em barcos que ninguém sabe de onde saiu na Amazônia. Tá? Então, parte do que aquilo que os chineses têm aí como produção sai daqui e ninguém sabe que saiu. Mas por quê? Nós temos problema de regulação, materiais contaminantes, e acaba saindo material que sai porque alguém quer vender e não tem como processar. É falta de tecnologia. Né? Eu estou falando coisa que de repente ninguém tem coragem de dizer, mas eu sou assim. Então, nós precisamos sim poder. Hoje nós tivemos uma comemoração, quase que o vice-presidente da República, governador e demais, de uma exportação de lítio verde. Eu gostaria de saber o que é isso. Era rocha lavada, né? Tinha rejeito. Eu disse, porque nosso lítio não tem rejeito. Não, mentira, tinha 30 mil toneladas desse rejeito no barco. E as outras 15 mil só tinha 2% de lítio naquilo. Então, a gente não pode continuar fazendo isso. É irracional. Agora, é para culpar a companhia? Não, ela está fazendo o que ela pode fazer com o recurso que ela tem acesso. Transformar aquilo em lítio para baterias de verdade requer um investimento de 550, 600 milhões de dólares, que eles não têm acesso. Agora, é estratégico para o país ou não é? Bom, se a gente exigir que é assim como o que eles fazem, nós temos que achar um fundo garantidor do governo para poder garantir que eles tenham acesso ao capital para poder transformar aquilo, ou a gente não vai ter como transformar. Então, os problemas estão relacionados com isso, com a falta verdadeira de um projeto de país e entender como que nós, de forma inteligente e madura, conversamos com quem tem tecnologia, com quem tem capital, para que isso seja feito aqui. Porque nosso mercado também está aqui. Então, e o maior capital de um país é o seu mercado. Então, nós já perdemos a Ford. A Volkswagen já reduziu o tamanho. A GM está nesse caminho. Se a gente não tiver baterias suficientes e terras raras e neodímio e motores suficientes, a nossa indústria nacional de veículos vai desaparecer. Então, a gente pensa, mas a indústria do veículo elétrico coloca em risco alguns empregos aqui no Estado, como eu já escutei. Não transformar a nossa indústria a velocidade tecnológica que o restante do mundo está fazendo, coloca em risco 100% dos empregos. Não alguns empregos. Então, ou a gente começa a entender isso, ou a gente não entendeu nada, e o problema principal está aí. Eu vou parar, porque senão ainda vou ser preso hoje. Eu concordo com ele. A gente teve também no Departamento de Defesa americano e na Casa Branca 2 meses atrás. Né? A falta de estratégia do governo americano é tremenda, eles não sabem realmente o que fazer. E o que tem acontecido hoje? As refinarias do mundo hoje, fora da China, não tem o que processar. Né?
A monazita hoje, o preço da monazita é mais cara que a cesta de alguns terras raras, né? Então, eles pararam de... Eles estão produzindo, estão processando monazita porque não tem o que processar. Então, o potencial dos depósitos de argila iônica, que estão todos no Brasil, os que estão fora da China, né, é absurdamente fantástico, tanto para suprir essas refinarias no mundo, mas principalmente para formar a cadeia produtiva aqui no Brasil. Se a gente não desenvolver isso, o que vai acontecer, que eu já estou vendo acontecer? As empresas, Neo Materials, MP Materials, Lynas, elas vão vir para cá e vão montar as refinarias delas aqui no Brasil. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Porque a China, ela não produz, ela é a maior produtora de terras raras do mundo, porque ela também é a maior consumidora de terras raras do mundo, só por isso, né? E se a gente parar de consumir no Brasil, como você estava dizendo, né? Se as montadoras forem embora, né? Se a WEG não tem terras raras para produzir, ou se não tem imãs, né? Elas também saem, né? Detalhe importante, né? Nós temos o maior fabricante de motores elétricos do mundo, aqui. Exatamente. Só que a gente não tem produção nacional de imã permanente para eles. Então é urgente realmente que a gente desenvolva essa cadeia. Bom, a tecnologia está aqui, né? Vocês geraram a tecnologia nos últimos 40 anos, né? A questão é a ponte, né? Como a gente vai levar isso para a escala industrial? Quem é que vai fazer isso? Somos nós, mineradores, são vocês, né? Eu acho que entre todos, motores. não é um ou outro. O problema está em como você tem uma locomotiva que traciona o trem. Sem mercado você não consegue fazer. Então você precisa imperiosamente empurrar a economia verde a uma taxa de adoção maior e a maior possível no nosso país. Porque foi a única forma em que se desenvolveram as indústrias na China e que está começando a se desenvolver na Europa e nos Estados Unidos. A força de pressão na adoção da economia verde no próprio país. Deixa eu só fazer um pequeno comentário aqui para complementar a discussão. Espero que não destoe daquilo que esteja sendo conversado aqui. Mas 2 pontos. Primeiro é o ponto geológico. Desculpe, mas é minha natureza. Eu acho que em relação a reservas e recursos e potencial geológico, em relação a terras raras, nós estamos bem, ou com bom potencial. O problema, aí do ponto de vista geológico, é tirar os projetos em andamento do chão. É a velocidade da sua demanda que você transferiu para eles, o que é justo e o que é comum, vai depender da velocidade que o projeto deles sai do chão. E isso pode ser generalizado. A velocidade não é a mesma. A demanda, ela é rápida, ela tem que ocorrer. Mas você tem que ter fornecimento de material. Mas os projetos estão atrasados. Um dos meus slides mostrou que da descoberta à entrada do comissionamento de uma mina varia de 15 a 20 anos. Pode ser menos, é claro que pode ser menos, mas tem um tempo aí que é considerável. Então, há um descompasso entre a demanda e os projetos saírem do chão por uma série de razões. Último ponto, aí mais lá para o downstream, que é colocar tecnologia, valor tecnológico à cadeia de produção para a gente atingir o imã, para a gente atingir a bateria elétrica e não simplesmente exportar o semifaturado, né? O basket. O Israel, ele apresentou muito bem aqui, eu achei muito interessante, a linha do tempo das ações governamentais com o envolvimento do CETEM, com workshops, com planos, com programas, plano de mineração 2030, agora nós estamos com o plano de mineração 2050, uma série de coisas que aconteceram e estão acontecendo. A minha pergunta aí eu vou provocar não, mas perguntar a visão do Israel, que é o seguinte, afinal de contas, você colocou uma linha de tempo que foi desde 2010, nós estamos em 2023. E aí, se você integrar tudo aquilo que foi feito, gerou o quê? Vamos para onde? Porque foi muita coisa. Então, a gente, com certeza, né, esse tipo de ações que o governo
veio fazendo, a gente conseguiu desenvolver várias etapas no elo, né, da cadeia produtiva, desde o minério até o imã. Tá? Isso tudo a gente conseguiu fazer basicamente em escala de laboratório, escala de bancada. Praticamente a gente, todas as etapas já tem pelo menos bem definido quais são qual é a rota a seguir. Tá? Agora, a gente precisa aumentar a escala. Tá? A gente tinha uma empresa aqui de mineração, que é a CBMM, que ela foi a primeira que avançou. Tá? A CBMM ela chegou a ter uma planta piloto de separação de produção do solvente, mas a CBMM não conseguiu sobreviver nesse mercado por conta que não era competitiva, porque os preços chineses eram muito mais competitivos. Né? Então, hoje em dia, a CBMM fechou essa planta e ela parou por enquanto, ela teve que parar esse projeto como um todo. Por enquanto, tudo vai depender de quão competitiva ela vai ser, como ela vai resolver esses problemas. Tá? Se é que ela vai conseguir resolver esses problemas, porque a gente já vê que surgiram umas novas mineradoras que elas têm uma vantagem muito grande com relação à CBMM. Então, eu acho que quem tem hoje em dia argilas iônicas, o processo fica muito mais barato e sai à frente, tá? Por conta com relação à CBMM. Então, mas eu acho que a gente precisa desenvolver junto com as empresas e os institutos de pesquisa, desenvolvemos juntos toda essa cadeia, aumentando a escala, porque a gente no CETEM trabalhou com monazita da CBMM, né? Hoje em dia, os minerais de vocês são outros. Então, a gente precisa agora desenvolver, pelo menos a parte da mineração, a parte da separação dos terras raras, que todo mundo sabe que é uma das mais importantes na cadeia, né? A gente precisa agora desenvolver praticamente de zero. A gente já tem o conhecimento de como fazer isso a nível de laboratório. Se a gente faz a nível de laboratório, a gente consegue fazer muito provavelmente a nível industrial. A gente só precisa fazer estudos de viabilidade técnica e econômica. A gente precisa ser competitivos. Tá? Eu não quero dizer que talvez a gente ainda não seja competitivos, mas o fato de a gente não ter uma lixiviação muito mais econômica, a gente já tem um passo bem à frente. A gente precisa estudar, efetivamente, entre pesquisadores e a indústria, fazer estudos de viabilidade. Primeiro desenvolver a cadeia em bancada, depois pular para piloto, e ir fazendo estudos e vendo a viabilidade econômica. Pode ser que a gente nunca consiga, porque a gente está frente a um monopólio. A gente está aí, os chineses dominam. A gente sabe a guerra econômica entre Estados Unidos e China, a guerra econômica entre China e o Brasil, como vai ficar. Então, eu acho que talvez a gente precise muito do governo nesse sentido. Tem duas coisas, só para terminar. Tem duas coisas que talvez eu talvez seja um pouco radical. Talvez tenha duas coisas que a gente precise. Uma coisa seja protecionismo, tá? E a outra coisa seja talvez subsídios às empresas brasileiras por parte do governo. Mas isso é uma política de governo. Mas eu acho que talvez seja a única maneira, porque é como os chineses fazem. E não só os chineses, tá? Os coreanos, os japoneses, eles criam barreiras e eles protegem as suas empresas e eles subsidiam também. Então, eu acho que isso é importante a gente pensar. Antes de eu passar, eu sei que o Eduardo está ansioso para falar um pouco, mas eu vou botar mais uma. Assim, você fez uma referência, eu não vou esclarecer ela não, mas eu ouvi a sua referência, essa citação aí de que a mudança da tecnologia ela é um perigo, é um problema para os empregos. Ora, realmente, né, se você pensar, quem sabia consertar máquina de escrever, os mais novos talvez não tenham visto uma máquina de escrever. Ou ele aprendeu a consertar uma máquina elétrica, ou ele aposentou. E depois para o computador. Mas quem era muito conservador e ficou na máquina elétrica, o que aconteceu com ele? Ele sumiu realmente. Então, ir contra essa corrente, assim, na verdade, é uma burrice, né? Então,
eu estou falando isso porque me passa a impressão que quem... isso, tudo que a gente está falando, assim, a chave para resolver está lá na política, no mundo político. Nós somos os empresários e os técnicos, aparentemente estamos dizendo que, olha, nós temos soluções. O Brasil, né, a comunidade brasileira tem conhecimento tecnológico, as empresas, né, estão aí disponíveis e, do ponto de vista internacional, entendem que o Brasil é a solução para muito disso, então muitas empresas estão aqui, a gente escutou aqui, canadenses, americanas, australianas, não estão aqui por acaso. E aí eu acho que falta a terceira, o pilar, que é o mundo político, e aí o que me vem à mente, uma análise, é o seguinte, bom, vai estar sendo gravado, né, mas vamos ver. Assim, não sei se... Eu já falei coisa pior, pode falar. Pois não, mas assim, me dá uma percepção que talvez os nossos políticos estão sendo muito mal assessorados. Muito mal assessorados. Os interesses que movem a nossa... A gente sabe que os interesses políticos são muito complexos, usar essa palavra, mas a gente tem que também reconhecer que o político, via de regra, não é um técnico, então ele vai tomar decisões baseado no que nos aconselhamentos, vamos dizer assim. Então, eu quero entender, é claro que aí eu estou tirando de fora qualquer tipo de má-fé, porque aí não tem discussão. Quando você fala em corrupção, aí é outra coisa, não estou considerando isso. Tiramos isso da discussão, é uma discussão séria aqui. Então, eu não sei se... Assim, a minha percepção é talvez que nossos políticos e aqueles que tomam decisão, realmente, são muito mal assessorados para tomar as decisões, porque são problemas enormes, são problemas que a gente acaba, quando a gente participa desses eventos, percebe que nós temos pessoas proeminentes, aí, brasileiros, ou que decidiram ter o Brasil como a sua nova moradia, sua nova pátria, vamos dizer assim, que tem capacidade intelectual e que nos mostram soluções e análises muito interessantes, muito profundas, né? Então, não é um problema de mind, mas, entendeu? É uma provocação, vai ficar gravada, não sei se amanhã, bom, acho que perdeu o emprego não, porque eu tenho estabilidade do serviço público, mas não sei se é por aí, que a gente tem que fazer um trabalho de fazer um comboio a Brasília, né, e tentar usar um poder, Brasília, em Belo Horizonte, no nosso governador e nos governadores. Bom, deixa uma provocação. Um ponto de reflexões. Eu vou pegar aqui o vácuo do Israel. Ele mostrava na apresentação dele que eles avisaram com a carta em 2010. Estamos 13 anos depois, os caras ainda não tomaram nota disso. Então, né? Pois é. Tem uns 12 anos que eu venho avisando de coisas que estão acontecendo agora e ninguém toma nota disso, e isso aí tem a ver muito com o status quo se defende. Quem está hoje confortável, vivendo a vida louca, não, vivendo do que está acontecendo hoje, não quer que venha outro, mude todo mundo dele e ter que aprender de novo e tudo de volta. Então, nós temos uma geração aí que já está quase de saída, numa indústria como automotiva, que ela se resiste a sair, não deixa as gerações novas tomar, e também se resiste a entender que, de repente, algum investimento que eles fizeram não vai terminar de se amortizar. Só que o mundo não te espera. O mundo não vai esperar tu a fazer a amortização do jeito que tu queria fazer para que a mudança tecnológica ela espere por você. A mudança tecnológica ela vem passar por cima de qualquer um. E vai ser com o produto dele ou vai ser com o produto do outro. O problema está quando esse discurso, obviamente, fica forte em uma federação ou em um ambiente no qual tem uma influência, porque se montam discursos que, se você lê superficialmente, parecem lógicos. Mas, na realidade, não são. Não existe o mais mínimo análise, né? Como quando você diz, porque o motor a combustão com aquela fonte de energia, ele é mais verde que o veículo elétrico na Europa. Tá, vamos supor que fosse verdade, que eu acho que não. Acho não, tenho certeza que não. Mas vamos supor que fosse verdade. Por que seria relevante que seja mais verde que o veículo na Europa se eu estou respirando ar aqui? Então,
Ou seja, tu tem licença para me matar porque o teu veículo é mais verde que lá na Europa? E isso é mentira. A matriz energética da Europa está muito mais limpa do que era. E aceleradamente limpando. Então, precisa, sim, desde a academia e desde aqueles que entendemos para onde ir, começar a ter uma comunicação muito mais apurada dos fatos. Então, quando você atribui a um veículo elétrico, por exemplo, a pegada de carbono da mineração de primeira geração deles, mais da primeira geração de mineração dos veículos, dos materiais da bateria, e atribuir tudo à primeira vida útil do veículo, mas como isso? Se o motor elétrico ele vai durar 100 anos, muito mais do que o carro, esse motor elétrico vai passar para outro carro. Essas baterias elas vão ficar 10 anos no carro e depois vão ser sistema de armazenamento de energia estacionário e depois vai ser reciclado em mais de 95% da tecnologia de hoje. Então, como é que eu assino 100% da pegada de carbono dos minérios à primeira vida? Eles fazem isso com o que eles queimam no motor a combustão interna? Não. Então, o problema passa porque nós temos aí uma turma que se está resistindo a mudar e a sair, ou a mudar e se reinventar, e que pensam que pelo protecionismo, aí porque eu vou pegar por causa o protecionismo e os incentivos são bons desde que muito momentâneos e com um projeto. Em subsídio e protecionismo para sempre só gera ineficiência e morte. Então aí é onde fica a questão. Enquanto eles me estão me protegendo, eu vou manter essa tecnologia aqui e vou fazer de conta que lá fora do Brasil não está mudando nada. Quando o de lá chegue aqui e a conta, mesmo com o protecionismo, não tenha mais nenhum sentido, por que isso que nós estamos arriscando? O que está acontecendo? Por que a Ford vai embora daqui? Produzir veículos elétricos é mais fácil que produzir veículos a combustão interna. Eles não vão perder emprego na matriz, vão perder emprego aqui. Então, ou a gente acha formas dessas fábricas se manterem aqui produzindo veículos de próxima geração, ou os veículos de próxima geração de outro lugar, mesmo com o 35% do imposto, vão passar por cima daqui. É tão simples quanto isso. Ô, Renato, você está com o microfone aí? Bom, aqui, apesar de estar mais alto, a gente está mais perto do Olimpo, mas não é o Olimpo, não tem uma sabedoria total. Vamos abrir, né, para uma discussão, para vocês participarem com a gente. E é uma discussão mesmo, né, para a gente poder, quem sabe, ter uma solução para o Brasil. Não, vamos lá. Parabéns pelas apresentações. Meu nome é Rafael, sou do Grupo Curimbaba. A gente tem direito minerário junto com o pessoal de Terras Raras também, por isso que eu estou aqui. E eu vou jogar aqui uma coisa que eu sempre imaginei, que eu acredito muito no capitalismo, porque existe uma frase que eu acho ideal, a coisa mais difícil do mundo é ganhar dinheiro, porque todo mundo quer. Então, quando o pessoal vê que tem um negócio bom, todo mundo corre atrás. Então, eu fico imaginando um cara que faz o óxido, né, numa refinaria, e ele tem que comprar de uma rachadura onde ele vai ter como óxido bastante sério lantânio que não tem mercado, e versus uma outra refinaria que compra um material onde ele vai ter um óxido que tem bastante magneto, ele vai querer comprar essa matéria-prima que vem da onde tem esse magneto. Independente se ela vem da China, independente se ela vem de onde for. Então, eu acho que, como o capitalismo não é perfeito, mas é o mais perfeito que a gente tem hoje, talvez vá a acordar empresas de refino e comecem a ter o óxido aqui no Brasil, porque existe essa grande vantagem competitiva em cima das argilas iônicas. Estou falando besteira ou vocês acham isso também? Não, perfeito. Com certeza tem toda essa questão do mercado. Tá? E aí isso é um grande desafio, realmente. Não é simples essa questão de você ter grandes quantidades de lantânio sério
que você vai ter que deixar de um lado, né? E não vai saber o que fazer com elas, e provavelmente isso seja um dos grandes problemas das empresas que tem, né? Que hoje em dia estão surgindo no Brasil da Argila Iônica, que estão aqui, várias delas, né? E, inclusive, para a Serra Verde, eu acho que isso também é um grande problema. Agora, a solução, não sei te dizer qual seria a solução. Eu acho que tem que ver se compensa, tá? Estocar essa matéria-prima e tentar vender por um valor, mas eu acho que mesmo assim, com essas grandes quantidades, eu acho que mesmo assim vale a pena a gente usar o óxido daqui, os terras raras daqui, e separar eles, os nossos, por uma questão muito simples. O Brasil não deve depender de países externos. A gente não deve depender de materiais críticos de outros países, porque acontece o que aconteceu em 2010, e aí a FCC ficou suplicando porque o lantânio foi de 5.700 para 50.000 o preço em dólares, né, da tonelada. Então, mas eu vejo isso como tem que ser uma política do governo. O governo tem que entrar ali de alguma maneira, porque o governo tem que considerar certamente que são minerais e são materiais estratégicos para o país. Se a gente quer sair do subdesenvolvimento, a gente tem que pensar em produzir produtos de alta tecnologia também, que têm os melhores empregos, têm os melhores salários. A gente precisa disso para poder sair dessa mentalidade de que o Brasil é pop, o Brasil é agro, o Brasil é pop. A gente tem que melhorar, ter essa mentalidade, como os chineses fizeram. Não tem outro caminho. Tá? Isso que eu acho. Vale a pena, eu acho que a gente, mesmo assim, a gente precisa apostar na separação nossa aqui. Obrigado. Ô, Rafael, tudo bem? Rafael é conterrâneo lá de Poços de Caldas, parte de uma das famílias mais tradicionais de Poços também, como os Tony. Bom, a vantagem dos nossos depósitos aqui é que a gente tem 30% de neodímio, praseodímio e disprositerm, né? Então, 30% é uma parte considerada, né? O preço da cesta média ali do que a gente vai gerar está em torno de $70, né? E o custo de produção não fica abaixo de 10, provavelmente, né? Então, dá para ir para os óxidos sem nenhum problema. E principalmente, né, os pesados também, a cesta dos pesados, né, a porcentagem de pesados também deve ir a 2%, né, de disprositerm, que adiciona muito valor, né? Então, eu acho que a conta é bastante simples, acho que vale a pena, sem dúvida nenhuma, né? Não só nos depósitos de Poços, mas também a Clara, né, que está desenvolvendo depósito lá em Tocantins, né, no norte de Goiás, a Serra Verde, né, que os teores são menores, mas as porcentagens de neodímio, praseodímio e disprositerm também são altas. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, vale a pena. Se tu me permite, eu acho que tem um detalhe que pode estar fugindo aqui. Às vezes, a gente tenta simplificar o modelo tanto que acaba perdendo a paisagem inteira, né? E só vê uma árvore. O preço é só um componente da equação, vamos dizer assim. E aqui vou te dar exemplo de um outro minério que passou por um processo parecido. Eu estou, desde 2011, discutindo, conversando e trabalhando com mineradores de lítio, né? Já tem 12 anos. Lá atrás, se a gente fosse falar de preços de 30 mil, 50 mil, 70 mil dólares, né, assim que a gente estava doido. Só que, prevendo números desse estilo, foi que os chineses se colocaram em controlar 95% da cadeia de valor. Então, hoje, você tem, por exemplo, no Brasil, só se começou a falar em mineração de lítio recentemente, porque antes os números não fechavam. Você tem um custo de $2.500 por tonelada, mais ou menos, na média, em salmoras, que é o lítio que está presente no triângulo do lítio, né? Bolívia, Chile e Argentina. Tem mais de $5.500 quando você precisa moer espodumênio para separar depois. Então, se você diz, pô, mas o nosso custo é o dobro que o dos caras, mas se está 30 mil, qual é a diferença? Essa é uma. A outra é, mas se eu tenho que fazer bateria, se sem bateria não faço lítio, qual é o problema?
se o lítio é só 7% da bateria. Então, tem questões estratégicas que vão além do preço, e isso aí só pode ser resolvido a partir de planejamento estratégico de política de Estado, não de governo. O problema é que nós estamos tendo política de 4 anos, porque é a política desse governo atual. O Carlos Sanice vai se reeleger. Então, nós devemos uma discussão de política de Estado, de pensar o país há 30, 40 anos e começar a tomar decisões em volta disso. Justamente por isso que ele está falando aqui. Se tu não tiver neodímio, não vai poder fazer motores. E aí? Vai comprar motores do chinês? Vai depender do chinês? Vai comprar motores americanos? Vai depender de motores americanos? A coisa é simples. Ou a gente começa a gerar as condições de gerar economia verde no Brasil, ou o Brasil vai ser mais pobre do que ele é hoje. Porque não vamos continuar exportando matérias-primas agrícolas em troca de tecnologia de ponta da economia verde. A história da humanidade foi controlada por aqueles que detentavam o poder sobre a energia, né, e a mobilidade. A energia e a mobilidade vão ser mudadas de cabo a rabo nos próximos 20 anos. Ou a gente participa ou vai assistir pela TV. Comprando a TV importada. Comprando é importante. Deixa eu só, de novo, complementar em direção à pergunta do Rafael, que é uma pergunta tecnológica, né? Olha, eu não sei os meus colegas aqui, mas por tudo que eu assisti hoje e por tudo que o Israel apresentou como história da evolução dos trabalhos de natureza tecnológica desde 2013, a minha percepção é que nós não somos ignorantes do ponto de vista tecnológico para separar terras raras. Meu Deus do céu, eu vi cada apresentação brilhante aqui, de gente jovem, jovens pesquisadores que são brilhantes, né? E que estão trabalhando dentro de diversas condições para gerar conhecimentos, para separar, por exemplo, terras raras. Nós só não temos isso aí em escala industrial, né? Eu concordo, Eduardo, que precisa de uma política de Estado. Sabe por quê? Porque, na minha opinião, nós temos o potencial de desenvolver a tecnologia por tudo que foi apresentado só hoje aqui, mais o histórico do Israel. Uma falta técnico, né? Nós somos um time sem técnico. É que nem meu Santos. Né? Não tem, quer dizer, não, meu Santos não tem time, mas tem técnico. No nosso caso, nós temos time. Está aqui, ó. Né? CDTN, você tem, mas nós não temos técnico. Quem que é o técnico? É a política de Estado. Mas acontece, você tem toda a razão, e eu tenho observado isso como a DIMB ela tem muita proximidade com o governo, porque, de certa forma, todas as suas atividades o governo participa. Rapaz, é plano em cima de plano, sobre plano, porém, a ação sobre esses planos nunca é direcionada, nunca tem objetividade, difícil de sair do chão. Então, essa é a política de Estado que você está se referindo, ao qual eu chamo falta de técnico para organizar a casa e ter foco. Bom. Vamos aí uma última pergunta então, questão. A gente podia ficar aqui até amanhã, né? Tá muito legal. Como eu sou de fora desse mercado, né? Para mim está sensacional isso, né? Então, de novo, parabéns para o grupo. Me chamo Lívio, eu sou da TONI Materiais Refratários lá de Poços de Caldas. Estamos participando desse evento, né, muito legal lá em Poços, que vai, como a gente tem falado na cidade lá, a mineração ela é de uma safra só. E Poços surgiu em cima das bauxitas, não só para metalurgia do alumínio, mas como abrasivos, como o Rafael está aqui, e argilas para refratários, mas ela é de uma safra só. Então, as nossas empresas cresceram lá, geraram riqueza, trabalho, mas qual é o legado que a gente vai deixar? O legado que a gente está querendo deixar para a cidade são as terras raras. Então, assim, a gente teve uma sorte da natureza ter nos ajudado
por tudo isso que apresentaram aí. E a gente quer que isso permaneça lá e que seja muito bem feito, por favor. Vocês viram a cidade que vocês vão estar trabalhando lá, é uma preciosidade para o país, né? E já que está sendo gravado, é muito ótimo, é muito bom isso. Me apresentei e concordo com todos vocês. Falta política de Estado. Como o Eduardo falou, a cada 4 anos a gente enfrenta mudanças que parece que cada um quer deixar a sua assinatura e nós, os empresários, que temos que resolver o problema depois daquilo. Mas, na realidade, o que eu gostaria mesmo de perguntar era uma pergunta para o Israel, já que toda a tecnologia que o Brasil desenvolveu até agora, fui no evento do Rio também, participei no último evento que foi virtualmente, né, porque a gente estava em período de pandemia, tudo, no penúltimo, 2019, e você falou um negócio interessante. Até então, eu notei isso no Rio, como empresário, né, que houve um espanto positivo, tanto da academia, pelo desenvolvimento das empresas, e tanto pelas empresas pelo desenvolvimento da academia, e que a ponte, o Granier Terra, está dando um jeito de preparar para a gente. Mas a pergunta é assim, como a tecnologia acadêmica no Brasil foi desenvolvida para a cadeia de monazitas, né, ou para a separação de monazita, no teu sentimento, como pesquisador, para a gente passar para a separação de argilas iônicas, nós vamos conseguir atender o prazo do Eduardo, Qual o prazo? É muito mais difícil, porque ele quer para amanhã, né? Era anteontem. A diferença é muito grande da separação dos óxidos, no teu entendimento. Olha, te dá um prazo, assim, um tempo assim, eu acredito que pelo menos 2 anos para desenvolver em nível em laboratorial, tá? E aí tudo vai depender de quanto investimento vai ter. A parte laboratorial, o CETEM, ele é um instituto de pesquisa, mas ele faz o desenvolvimento nível bancada, né? Nível pequena escala. A gente não são todos, são poucos os processos que a gente aumenta para uma escala piloto, tá? Mas já desenvolver para o nível bancada, o processo em si já é o mais importante, o primeiro passo. A gente consegue fazer a separação igual você faz numa indústria, numa refinaria de terras raras, porque é um processo contínuo, igualzinho, só que em pequena escala. E agora, ele precisa de tempo, e te dizer assim exatamente quanto tempo até chegar na indústria, eu vou chutar 5 anos, mas é difícil eu te dizer isso, tá? É uma pergunta bem complicada, não sei se, pela minha experiência também que eu tenho, que sou mais assim, a gente desenvolve mais até bancada, né, ou apenas até a bancada, e depois a gente precisa de uma empresa como parceira para poder já para fazer uma planta piloto com um tamanho de célula de uns 20 litros, uma coisa que a CBM tinha, precisa de uma empresa. A gente não tem estrutura para levar à frente uma planta piloto. Então, como eu não ter passado por esse tipo de experiências, para mim fica um pouco difícil definir qual o tempo, mas eu acredito que entre 3 e 5 anos, trabalhando, a gente conseguiria definir um processo até nível industrial, com todos os estudos de viabilidade técnica e econômica que precisam ser feitos para ver se é competitivo o processo. Tá? Seria a minha resposta. Sim, a tecnologia deve ser similar, mas precisa partir de zero para definir quais são as condições para você. O que acontece também são muitos elementos de terra rara juntos. A gente precisa de 4. Então, você precisa, não é só uma operação, são várias operações, até você ir fazendo o que a gente chama de cortes. Tem que separar um grupo de outro. Então, cada corte leva um tempo, né, um estudo. A gente vem tentando fazer a parte da simulação e do modelamento, porque ajuda muito a fazer a otimização dos processos. Tá? Isso seria essencial. A gente está tocando nessa tecla, a gente está investindo muito as nossas pesquisas nesse sentido, porque uma vez a gente conseguindo ter um modelo mais robusto, e no Rio eu falei um pouco disso, com relação a prever como é a separação, né? Como matematicamente você consegue descrever um processo
e descrevendo ele matematicamente, você consegue prever o que vai acontecer e você consegue definir quais são as condições para chegar na meta que você deseja, você vai conseguir andar bem rápido. Tá? Deixa eu complementar o seguinte. Você, como empresário, né, uma pergunta técnica, e aí o seguinte, eu tenho que complementar o que ele falou como um pesquisador. Vou completar 30 anos, daqui a 2 anos. Você falou que você tem 25. Você tem? Não, 10. 10, mas como pesquisador... Como pesquisador? Eu vou completar 30 de CDTN. Então, eu tenho que fazer uma coisa muito importante. Esse timing, para a gente, como pesquisador, é muito complicado, porque o nosso ambiente de trabalho, a maneira como a gente tem disponível os recursos, é muito complicado. Nenhum pesquisador brasileiro tem condição, né, tem feeling, tem histórico para responder essa pergunta na velocidade que outros países têm. Porque o nosso ecossistema, o nosso sistema de financiamento, tudo é muito complicado, muito complexo e muito ruim, via de regra. Todos os nossos projetos, para sair, é o que o Granioter está se propondo, que é aumentar o TRL, e praticamente toda a nossa comunidade é de pesquisador acadêmico. Não somos pesquisadores, você não tem muitos pesquisadores que têm formação para desenvolvimento tecnológico, de fato. Né? Porque essa é uma realidade nova no país. Né? A gente está atrasado nisso também. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, voltando ao ponto do plano, os Estados Unidos fizeram a bomba atômica em quanto tempo? Em 3 anos. Desde a carta do Einstein até explodir a bomba. E eu te garanto que o processo, pelo período que foi, pela tecnologia que você tinha à época, é muito mais complicado do que a sua pergunta. Muito mais, naquele momento. O enriquecimento do urânio é muito mais complicado, o desenvolvimento, o enriquecimento, do que essa separação. Não estou desmerecendo, claro que não. Mas eu estou falando o seguinte, esse é um problema nosso, da nossa comunidade. Sim, então, dando esse relato pela experiência. Então, para complementar, é o seguinte, não é a resposta que você quer, o Eduardo ficou ali, poxa, esse time não é o time, mas isso é outra coisa, e é aí onde o Granioter, que é o nosso projeto aqui, entende que tem que trabalhar para mudar essa realidade. Isso tem que ser mais rápido, e pode ser. Se a gente tiver um plano de governo, então você tem o caso americano, né? Então você tem a questão da bomba atômica, você tem a questão do homem e a Lua. O professor Richard citou ontem. Se você pensar bem, o homem foi à Lua, pisou, depois... Quantos homens pisaram na Lua? Seres humanos, né? Eu acho que não teve nenhuma mulher, mas precisamos mandar uma mulher para a Lua. Né? Pois é. E o importante não foi pisar a Lua, mas foi toda a tecnologia que foi desenvolvida. Né? Então, os americanos perceberam isso há muito tempo. Né? O que a gente precisa é esse plano. Né? E, sei lá, eu tenho um lado religioso, eu vou orar todo dia, vou incluir isso nas minhas orações, que a gente consiga, né, ter massa crítica com esse pensamento, que isso possa influenciar positivamente os nossos políticos e a gente mudar essa realidade. Né? Porque durante muitos anos aqui, a gente, até hoje, né, a maior fonte de recurso para um pesquisador é o edital universal da FAPEMIG aqui no Estado, ou do CNPq, que nos dá R$80 mil. Um MEV, o nosso microscópio, que é um dos equipamentos mais comuns para a área de materiais, quando ele quebra, 80 mil, às vezes, não dá nem para a saída. Então, assim, a tecnologia, desenvolver uma nova tecnologia é algo muito caro. Então, essa é a realidade. Se a gente quer mudar, né, assim, o que eu acho que é importante é o seguinte, eu estou colocando um outro lado mais realista. Eu acho que a gente tem capacidade, capital humano para fazer. Né, já temos algumas instalações, muitas, eu diria. Eu acho assim, se você quer um exemplo positivo do país, entre no site e dê uma olhada no Sirius, o nosso síncrotron. O Brasil conseguiu projetar e construir um equipamento de ponta
científico considerado top 3 no mundo. Então, aquilo, mais do que ser uma grande ferramenta, é uma demonstração da capacidade brasileira. Nós temos que ser muito orgulhosos. Um outro exemplo, o Brasil, depois de, não sei, acho que foi a primeira vez na história que o Brasil exportou numa rubrica um equipamento científico para a Alemanha. A UFMG, os colegas da UFMG desenvolveram o nanoscópio, que é um tipo específico de equipamento, né, de microscópio ultrapotente, e os alemães compraram um equipamento desse. Para a balança comercial, isso não é nada. Acho que foi um equipamento de, sei lá, $300 mil. Mas é um marco. Né? Então, assim, é só para dizer que a gente tem capacidade. O que a gente precisa mudar é esse time, e, para isso, nós sozinhos não vamos fazer individualmente. Precisamos de um plano. Então, assim, isso para complementar e para dar uma dimensão da resposta dele, que foi muito conservado, assim, foi muito realista. Eu estou falando de desenvolver o processo nível Sim. bancada, tá? Sim, pois é. Do piloto para a indústria e não sei Mas dizer. todos bancada. concordam pela velocidade que a gente precisa, para a gente não ser atropelado pelo mundo, que esse timing não resolve. Né? E é claro que se eu te falasse assim, olha, você vai ter... Você pensou na realidade que você tem. Isso aqui é o meu ponto. Eu consigo fazer. Pois é. Se você tiver uma realidade diferente, numa realidade diferente, onde você tivesse pessoal, equipamentos, o time seria... Só que a gente não tem esse feeling. A gente não consegue, porque a gente não viveu essa realidade. Precisamos mudar isso. Aí algumas reflexões. O problema dos tempos da academia e dos tempos da empresa não é um problema brasileiro, é um problema mundial. Mas, por exemplo, aqui eu estive 3 meses e meio, e porque eu bati o pé e não arredei nem meio centímetro, para poder assinar um documento com essa casa que nos permitisse pré-estabelecer como iria se dividir propriedade intelectual se surgisse uma propriedade intelectual nova a partir de uma pesquisa que nós íamos fazer, pagada pela gente. Então, nunca tinha sido assinado um documento desse tipo na Universidade Federal de Minas Gerais. Ou seja, os acordos, o que os advogados da faculdade falavam. Os acordos de propriedade intelectual só são assinados para projetos específicos com pauta, título e demais. Orçamento, mas a gente não sabe se vai descobrir uma coisa. Não sabemos nem sequer o que a gente pode descobrir, porque é um projeto de fronteira de ciência na área de materiais e baterias. Então, nós precisamos começar a discutir do zero desde a cabeça. Como é possível que a gente demore 3 meses e meio para ficar de acordo em que eu quero que o pesquisador e a equipe dele tenham benefícios se forem mais criativos e se empenharem em descobrir alguma coisa nova? Infelizmente, eu estava querendo dar para eles. Infelizmente, 3 meses foi até rápido, eu diria. Não, mas porque eu fui muito insistente. Você colocou essa... Eu fui muito insistente, tá? E não arredei o pé mesmo, e até não resolver, a gente não... dizendo, então a gente não vai financiar. É exatamente isso. Aí resolveu. E aí nós estamos nesse sistema, né? Crescemos e fomos formados, os pesquisadores, há várias gerações nesse sistema perverso, vamos dizer assim. É um sistema perverso também dos papers. O cara precisa publicar um paper e sem saber se vai ser aplicado, se não vai, se tem aplicação, se não tem. Mas eu queria, porque a pergunta dele é muito relevante, a questão do tempo. Porque ele pode ir com a sensação de dizer, não, como não vai dar tempo, melhor não faço. Não é isso. Isso aqui não é uma corrida de 100 metros e também não é uma maratona porque estamos 15 anos atrasados. Então, isso aqui deve ser um track field de 10 quilômetros, vamos dizer assim. A gente precisa acelerar, não precisa inventar a roda de novo. Por isso que eu fiz a pergunta aqui. Se já tem alguém, um australiano, canadense, francês ou o que for, que já fez isso que ele quer fazer, o que nós precisamos é eles, junto com ele, entrar em contato com quem tem e ver como que a partir do que ele tem, nós evoluímos alguma coisa ou tropicalizamos o que ele já fez. Não tem tempo para começar do zero. Agora também não tem que ser na corrida total. São segredos, tá? As empresas têm essas separações de segredos, só isso. Sim, só que chegou a hora da gente poder ter um relacionamento maduro com as pessoas. E dizer, tu tem um segredo, mas eu tenho material. Tu precisa do material? Vamos, bora conversar. Eu acredito o seguinte, na verdade,
a sua observação é perfeita. Só vou trocar o seguinte, tirar o francês, o inglês, e vou colocar o sergipano, o porto-alegrense, né, o gaúcho, e assim, aí, puxando, então, fazendo um fechamento aqui, porque eu acho que já está na hora de tomar um refrigerante, né? É onde o Granuater está inserido e é o nosso objetivo, a gente tentar juntar pontas, juntar conhecimentos e falar, né, tentar responder, olha, o tempo típico seria uns 5 anos, mas vamos tentar fazer um processamento paralelo, que aí quem é da computação, né, isso mudou bastante. Quando eu comecei a mexer com computação, não existia o processamento paralelo, você melhorou muito a CPU, até que se descobriu a questão do processamento paralelo, colocar vários processadores em paralelo, e aí, é claro, precisou se entender como que faz para você... Imagina a sua cabeça, te passa uma conta muito grande, aí você chama uma pessoa para sentar do seu lado e você divide aquela conta. Você não aprendeu a fazer conta dividindo ela com outra pessoa. O computador muito pior, né, que ele é muito mais estúpido que a gente, mas é possível aprender, né? Então, a computação paralela é isso. Então, a gente tem que aprender a ter modelos de paralelismo também nos nossos desenvolvimentos, né? Foi o que né? E outras estratégias, mas isso a gente só vai fazer se nos reunirmos, né? A academia, que tem o conhecimento, a indústria que vai ficar cobrando e botando esse timing e dando os problemas. Então, eu citei ontem aqui, eu quero te mandar a minha apresentação, ou talvez até ter uma oportunidade para mim te apresentar o projeto por inteiro, que eu citei e resgato isso aqui, que o Brasil se tornou top 15, ou até melhor, de capacidade de produção tecnológica acadêmica, mas somos top 50, já estamos lá na 49ª num indicador de inovação. A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer essa transferência. E aí, então, para encerrar isso, é onde o Granuater está se propondo, né? É um projeto do MCTI. E aí, de novo, uma outra coisa importante, é um projeto que venceu uma transição de governo. Ele foi gestado lá no início do governo anterior, né, como um projeto, e como a gente construiu com objetivos muito, muito sólidos e muito importantes e muito reconhecidos, a gente venceu a transição, e eu tenho que dizer que nós recebemos 0 de demanda de mudança. Então, assim, isso é uma coisa importante relatar aqui, ou seja, há esperança para a gente vencer, né? Então, o Granuater nasce de um projeto de um outro, né, numa outra gestão. Tivemos um investimento que foi definido lá no projeto, na proposta, né? Ainda é um projeto pequeno, 40 milhões para isso tudo que a gente precisa fazer é pouco. Esse é um outro problema que os nossos políticos têm que entender, que projetos para mudar a realidade custam caro, tem que pôr recurso, né? 1 milhão, 10 milhões, não mudam essa realidade, né? Tem que ter investimento, né? Até citei aqui, né, a imagem lá da mitologia, da situação, né, da mitologia grega, de quando, né, para atravessar o morto, para atravessar para o Hades, tem um barqueiro, e ele, na antiga Grécia, as pessoas eram enterradas com uma moeda que era para pagar o barqueiro. Então, custa dinheiro essa travessia, atravessar a ponte, né? Então, e o dinheiro, claro, o governo precisa ser um fomentador, mas precisamos também trazer as indústrias. Então, é um trabalho conjunto, né? Agradecer a presença de vocês, que muito engrandeceu essa discussão. Acho que a gente podia ficar aqui a noite toda. Agradecer a todos que resistiram até esse momento bravamente, né? Vou pedir a vocês para a gente tirar uma foto aqui final. E, então, a gente declara encerrado esse meeting 2023. Já convido todos para o meeting do próximo ano, que vai ser no final do ano, mas antes disso, vamos produzir ao longo do ano atividades para fomentar essa discussão e, mais do que isso, a gente transformar em realidade. Vamos fomentar um encontro em Poços de Caldas, a nossa já está futura, nós temos o Silicon Valley nos Estados Unidos, aqui vamos ter o Rare Earth Valley, né? Vamos botar o nome em português, Vale dos Terras Raras, né? Caldeira de Terras Raras. Tá bom, gente? Vamos agradecer os palestrantes aqui mais.